Bem, galera, dando início aqui a nossa aula 4, né? Dando aquela velha continuidade do nosso assunto, chegamos agora nos níveis organizacionais. Basicamente são os níveis que existem dentro de uma empresa, beleza? Esse assunto, lembrando, é uma continuação da aula 3. Basicamente no final eu vou estar explicando para vocês uma ligação que há entre eles, tanto os níveis como as habilidades, que foi o assunto da aula passada. E vocês vão entender e ver o porquê que há essa ligação e o porquê é importante ter essa divisão dos níveis na sua empresa, beleza? Vamos lá. Pois bem, galera, como a gente viu na aula passada, existem 3 habilidades essenciais para qualquer pessoa, principalmente para um administrador. Quanto mais habilidade você tem, melhor. Bem, nos níveis, toda empresa é dividida em 3 níveis. Lembrem-se que organização e empresa são as mesmas coisas, tá? É a junção de pessoas e recursos unidas. Então vamos lá. São divididos em 3 níveis, como vocês podem ver aqui. Sendo assim, lá é onde a gente separa a divisão da alta administração, da média administração e da administração operacional, que também pode ser chamada de baixa administração. Ah, professor, então quer dizer que existe alta, média e baixa administração? Sim, existe, mas eles estão aí só para diferenciar aonde a administração é mais complicada, vamos dizer assim. Então, a maior dificuldade, você tem que prestar mais atenção num nível maior do que no nível mais inferior, entende? A quantidade de dificuldade é um pouco na ordem, tá? Quanto maior no topo, como vocês podem ver aqui, ó, o nível estratégico ele está no topo da pirâmide, é a menor parte. O nível tático se encontra no meio da pirâmide e o operacional, que é a maior parte, é a parte de baixo. É basicamente a base da nossa pirâmide. Então, toda vez que você falar de níveis de atuação, de níveis de uma organização, ou então níveis organizacionais, qualquer um dos 3 nomes funciona. Você sempre vai estar vendo essa pirâmide, onde está dividindo o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Tudo bem? Vamos lá, a gente vai estar vendo agora assim detalhadamente cada um deles e no final eu vou estar explicando para vocês a relação que há entre as habilidades e esses níveis, tá? Percebam que foram 3 habilidades e agora vão ser 3 níveis. Vamos embora. Bem, galera, aqui no nível estratégico, que é nosso primeiro nível, o nível que é o topo da pirâmide, nós podemos ver que ele lida com os tópicos mais amplos da administração, ou seja, aquela parte mais vasta, mais longa, mais detalhada. Como tem dizendo aqui, ó, os temas mais estratégicos são definidos, pensados, calculados, planejados nesse nível aqui. Ou seja, é o nível principal, vamos dizer assim, é o primeiro, é o que está no topo da pirâmide, o nível mais amplo, vamos dizer assim, como eu coloquei aqui nas suas características aqui abaixo, ó. Características, ele é muito amplo, ou seja, é muito detalhe, muita informação, é muito cuidado que tem que se ter, porque como o planejamento estratégico, os seus objetivos e as suas decisões são tomadas nesse nível, e nós vemos que é uma pirâmide, a função da empresa, como é que funciona? Eu vou voltar aqui rapidinho, só para vocês verem um detalhe, tá? Aqui funciona mais ou menos assim, ó. O nível estratégico passa para o nível tático e o tático passa para o operacional. Ou seja, como o nível estratégico é muito amplo, se por acaso ele acabar errando, por menor que seja o erro, vai ocorrer erros no nível tático e também irá ocorrer no nível operacional. E com isso, a empresa não conseguirá cumprir seus objetivos, entende? Voltando para cá. Pois bem, o alto grau de complexidade, é o nível de dificuldade. Então, se o nível ele é mais amplo,
abrange mais áreas, toma as principais decisões e focam no planejamento, teoricamente é o mais complicado. Por quê? Porque quando você trabalha com muita coisa e você tem que escolher, trilhar, planejar o caminho certo, basicamente é muito mais difícil do que você simplesmente realizar aquela função, entende? Então, o planejamento, as decisões tem que ser tudo certinho e tudo friamente calculado, para que não ocorram erros nos demais níveis, entende? Então, por isso que ele tem um alto grau de dificuldade, vamos dizer assim. E o longo prazo é justamente isso. Como não é uma decisão que você toma da noite para o dia, você tem que estar vendo, avaliando, testando, vendo se realmente aquilo vai ser a sua decisão final, entende? Então, não é uma coisa que se resolve da noite para o dia. É algo que demora um longo prazo, como diz aí. Outras características mais simples. Nível estratégico também é conhecido como nível institucional. Então, em alguma prova, algum concurso público, se vocês não verem o nome nível estratégico, provavelmente vocês vão ver o nome nível institucional, ok? E ele é composto pelo presidente, no caso o administrador ou o dono, como dependendo da sua empresa, e os seus diretores. É basicamente essa parte da direção. O dono, o administrador, os sócios, entende? São aquelas poucas pessoas que trabalham na parte interna, basicamente manipulando e ordenando e coordenando todos os objetivos da empresa, tudo bem? Esse é o nível estratégico. Bem, galera, no nível tático, que é o nível intermediário, o nível do meio, teoricamente ele vai ter que estar ligado com o nível estratégico e o nível operacional. Ou seja, uma das suas principais funções, como tem dizendo aí, é intermediar esses dois. Ele basicamente fica com uma mão estendida com o nível estratégico e a outra mão com o nível operacional. É ele que vai fazer essa intermediação. Como assim? O nível tático, ele tem função, como eu coloquei aqui, de criar e gerenciar atividades e rotinas para o nível mais baixo da administração, que seria o nível operacional que está abaixo dele. Ou seja, o nível tático é um setor de gerência. Como se trata de um gerente, de um chefe, ele quer fazer com que os funcionários, que são, dando um spoiler, o nível operacional, trabalhem para que possam cumprir os objetivos do nível estratégico, entende? Então, se o nível estratégico toma uma decisão, ela é passada para o nível tático. O nível tático vai organizar, gerenciar e criar as atividades para passar para o nível operacional, para que eles possam realizar suas funções de acordo com o seu planejamento, para que consigam cumprir aqueles objetivos que foram dados pelo nível estratégico. Então, entende como é o esquema? O estratégico pensa num plano, define os objetivos. O tático pega esses objetivos e cria rotinas para o operacional, para que assim o operacional embaixo faça essas tarefas que lhe foram dadas e concluam assim o objetivo do nível estratégico. É basicamente uma escadinha. Teoricamente, um manda, o outro organiza e o outro faz. A curta explicação, vamos dizer assim, tá? Mas enfim, ó, características. Meio amplo, ou seja, é de média amplitude. Não é tão complexo assim quanto o nível estratégico, tá? Essa parte da amplitude fica mais simples, por quê? Porque quando o objetivo já é definido, ele não vai ter muita coisa para pensar, entende? Ele já vai ter uma base maior, que são os objetivos que o nível estratégico definiu. No nível estratégico é mais complicado porque eles não têm objetivo definido. Esse é o problema. Eles vão ter que pensar, analisar a empresa, ver a situação que ela está para criar os objetivos, entende? Objetivos que possivelmente serão cumpridos. Então, criar os objetivos é muito mais amplo e mais difícil do que você ter um objetivo em mente e apenas trilhar o caminho para alcançar esses objetivos, que é basicamente o que o nível tático faz, beleza? E ele é de curto a médio prazo. Se for um objetivo mais simples,
Claro que o tempo para planejar a sua rotina, para concluir ele, vai ser mais curto. Se for um objetivo mais complexo, eles têm um médio prazo, tá? Não é tão longo feito nível estratégico, mas pode ser de curto a médio prazo. Isso vai depender bastante de uma questão de prova ou concurso público, tá certo? Ele também é conhecido como nível intermediário, porque está no meio, né? E faz a ligação entre os dois, então nível intermediário justo. E quem faz parte desse nível tático, como eu falei no começo, são os chefes e gerentes. É basicamente as pessoas que gerenciam e mandam nos funcionários da empresa. Eles que fazem parte do nível do setor RH, como a gente viu na aula 2, na aula de setores, é basicamente o nível tático. O RH é um setor presente do nível tático, entende? E o nível tático mexe com a estratégia de organização, de você basicamente criar e gerenciar as tarefas do nível operacional, ok? Vamos agora para o último nível e depois eu explico a relação das atividades, das habilidades, beleza? Vamos lá. Bem, galera, por fim, o último nível e o maior, vamos dizer assim, porque na pirâmide, o que tem maior tamanho, o que ocupa mais espaço dela é a base. Então, chegamos no nível operacional, que é onde acontece o dia a dia da empresa, da sua organização, beleza? Então, assim, sua função é simples, como eu falei aqui, né? Vou estar explicando de forma do jeito que eu escrevi, ó. Eles tendem a realizar suas tarefas do dia a dia e cumprir as atividades e funções que lhe foram dadas, através do nível tático, ok? Então, basicamente, o nível operacional, já explicando aqui essas características aqui, ó, em algumas partes, eles já são os profissionais, entende? Então, qualquer pessoa que trabalha na empresa, que trabalha fazendo sua função, como assim? Se você não faz parte do nível estratégico, se você não é um administrador, se você não é um sócio, se você não trabalha no planejamento dos objetivos da empresa e você não é nenhum chefe, nenhum gerente, você faz parte do nível operacional. São os operários, as pessoas que compõem e fazem a empresa crescer. Eu, no caso Iveson, sou um exemplo de nível operacional. Eu trabalho numa empresa dando aula de informática e administração básica. O que acontece? Minha função lá é dar a aula, ou seja, eu trabalho em prol da empresa. Visto isso, levando isso em consideração, eu faço parte do nível operacional. Vamos pensar no time de futebol. Todos os jogadores, do mais conhecido a um reserva, eles são operários. A função dele na empresa é fazer o time ganhar, jogar, treinar, entende? Então eles estão trabalhando para a equipe. São os profissionais, um médico, um cirurgião, um advogado, policial. Qualquer pessoa que trabalhe exercendo sua função na empresa é considerado nível operacional, entende? Então, já visto isso, que ele é pouco amplo e de baixa dificuldade. Por quê? Se já é algo que eu me formei, eu trabalho como professor, eu mexo com informática, eu sei o assunto e minha função é ensinar, administração para vocês, a minha amplitude é o quanto de conhecimento que eu tenho sobre administração. É pouco amplo. É um assunto que eu domino. Eu sei explicar e diferenciar os níveis de uma empresa. Então, quando eu for ensinar esse assunto, eu não vou ter muita dificuldade, porque eu já domino aquilo, entende? Então, a minha complexidade em relação a dar aula e a passar esse conteúdo não é tão alta, entende? Então, por isso que quem é operário, um jogador, um médico, já tem conhecimento daquilo. Então, por isso não é muito complicado. E ele é de curto prazo, sim, porque amanhã eu tenho que dar aula de Excel. Eu tenho que passar uma certa tarefa para os alunos. Beleza? Não vai demorar uma semana, não vai demorar um mês, é amanhã. Beleza? Eu vou lá e passo meu assunto. Entende? Então,
normalmente os funcionários, os operários, tendem a trabalhar com objetivos e funções de curto prazo. Ok? Essa partezinha foi o que quis adicionar, tá? O nível operacional ele também é conhecido como base da empresa, ou seja, as pessoas que trabalham, que compõem a empresa são a base. Detalhe importante, tá? Aqui não tem preconceito de hierarquia. Não quer dizer que porque o nível estratégico é o topo e o operacional é o último, não quer dizer que o operacional é inferior a ele. Justamente o contrário. Porque se o estratégico definir um objetivo e o nível tático separar as funções, beleza, quem é que vai cumprir? São os operários. Os objetivos só serão cumpridos se o nível operacional realmente trabalhar e conseguir alcançar essas metas, entende? Então, justamente ele é a base, porque sem os operários, sem os profissionais, a empresa não cresce. E justamente quem vai dar suporte aos operários, ter aquele feedback, ajudar, passar as informações direitinho, é o nível tático. Então, uma coisa vai completando a outra. Justo, eu penso da seguinte forma: se a gente perder a ponta da pirâmide, se você perder o nível estratégico, é possível que o dono contrate outros administradores e consiga repor essa ponta. Mas qualquer pirâmide, quando quebra a sua base, ela tende a desmoronar, ela vai cair. Então, professor, mas é possível contratar outros funcionários? Só que, vamos usar o exemplo da pirâmide. Se quebrou a ponta da pirâmide, é possível reconstruí-la. Se quebrar a base, vai desmoronar tudo. Também vai ser possível reconstruir. Só que vê a dificuldade, você consertar uma ponta de uma pirâmide para ter que refazê-la toda, entende? Então, o nível operacional ele não deve ser desmerecido. Assim, eu falo isso porque alguns administradores em geral, assim, pode acontecer o caso, não estou julgando ninguém, pode acontecer de achar que, ou você ouvinte, pode achar que o nível operacional é inferior aos outros, mas não é, tá? Ele é bastante importante e essencial, porque é a base da sua empresa. Tudo bem? E como eu tinha falado antes, tá? Nível operacional, profissionais. Resumindo, estratégico mais alto, maior amplitude e basicamente os diretores, sócios, administradores. Nível tático, intermediário, chefes, gerentes. É o nível do meio. Nível operacional, o nível mais baixo, a base da empresa, da sua organização e os profissionais que aí habitam. Tudo bem? Agora eu vou só explicar para vocês, a gente já está quase no final, a relação de habilidades com os níveis. E depois disso, galera, vocês vão estar dispensados e irão aguardar a próxima aula tranquilo, beleza? É um assunto bem tranquilo, eu acho que eu posso ter explicado demais. Não se preocupem com o tempo, o importante é vocês realmente entenderem um assunto, tá? Caso tenha dúvida, relembrando como em qualquer outra aula, eu acho que eu nunca falei isso em vídeo, mas vocês podem comentar que assim que possível que eu puder responder e eu puder retirar a sua dúvida, eu estarei indo, tá? Vamos lá para a parte final. Pronto, galera, para a gente finalizar o assunto e a nossa aula, agora eu vou explicar para vocês a relação que há entre as habilidades e os níveis. As habilidades eu destaquei em azul. O nível estratégico que a gente viu, ele foca bastante na habilidade conceitual. O nível tático, na habilidade humana. E o nível operacional, na habilidade técnica. Beleza? Eu vou dar uma explicadinha bem rapidinho por cima das habilidades, mas caso você não tenha visto a aula 3, que está aqui no canal, é justamente a explicação detalhada de cada uma delas. Lembrando, a habilidade conceitual é a habilidade de você entender os problemas, as situações e pensar numa forma de resolver aquilo ali. Como foi o exemplo do McDonald's que eu falei para vocês na aula 3. Então, para o nível estratégico, a habilidade principal, se algum dia você quer trabalhar no nível estratégico, se você pretende dominar esse nível, você tem que focar muito na sua habilidade conceitual. Justamente a habilidade humana é a habilidade de você saber lidar com as pessoas. Então, é a habilidade essencial para o nível tático. Por quê? Porque o chefe,
e os gerentes vão estar sempre em contato com o nível operacional, entende? Então é necessário que haja essa comunicação e que você saiba falar bem com seu funcionário, com seu profissional. Você tem que saber ser amigo dele, tem que se enxergar bem, tem que saber passar as ordens direitinho. Se por acaso houver dúvidas, tem que saber esclarecer direito a tarefa para os operários, entende? Então, para o nível tático, é essencial o domínio completo da habilidade humana. Tudo bem? E o nível operacional, que somos nós, os funcionários, no meu caso, eu sou um funcionário, sou um operacional, é a habilidade técnica. Ou seja, você saber fazer aquilo que faz, é você entender como realizar aquela tarefa. Um exemplo, vamos supor, dar exemplo de um médico, um cirurgião. De repente, tem 2 cirurgiões. O primeiro vai fazer uma cirurgia de coração. Beleza, só que aconteceu um problema e o primeiro médico não pôde. O segundo médico que estiver lá, ele já tem o conhecimento de fazer essa cirurgia, entende? Ele sabe aquele procedimento. Então, ele pode simplesmente ir para outra sala e substituir aquele médico que faltou, porque ele tem habilidade técnica para isso. Mais uma vez falando, reexplicando, não quer dizer que, se eu trabalho no nível tático, eu só preciso ter habilidade humana? Não, relembrando, você pode possuir todas as 3 habilidades, tá? Só que o foco daquela área, daquele nível, é a humana, entende? Então, assim, cada nível tem uma habilidade específica para ser focada, mas isso não impede ninguém de possuir todas as 3, beleza? Bem, galera, a aula de hoje é essa. A gente viu os níveis de atuação dentro de uma empresa, como é dividida os níveis de administração dentro de uma empresa, tá certo? Basicamente por dentro disso aí. E, teoricamente, um assunto que complementa essas habilidades, justamente na explicação. Tem muita gente, muitos cursos que preferem passar os níveis primeiro e depois passar as habilidades. Eu prefiro passar o contrário. No meu método, eu prefiro passar as habilidades antes. Mas, levando isso em consideração, a ordem não importa, tá? Você pode ver os níveis primeiro ou as habilidades. No meu caso, eu prefiro dessa forma. Aula 3, depois aula 4. Enfim, galera, é isso. Boa semana para vocês. Desejo a vocês um bom estudo, um bom entendimento da administração. E até a próxima, galera. Falou, até mais. Fui.